boa noite. Eu peço desculpa, mas perdi a imagem, deixei de ter imagem e voltei novamente aqui. Peço desculpa a todos. Alguém que tenha a amabilidade de me dizer se eu estou a chegar em boas condições, está bem? Abdullah, boa noite. Nelo, boa noite. Digam-me só se eu estou a chegar em condições, se a minha voz está a chegar em condições, por favor. Quando saiu, boa noite. Abdullah Valdé, boa noite. Lourdes Casimiro, boa noite. Joana Monteiro, boa noite. Idrissa Jaci, boa noite. Necas, Benício, boa noite. Agradecia só que me dissessem se estou a chegar em boas condições. A minha voz está a chegar a ser, se me estão a ouvir bem. Serif Sani, bem, obrigado, boa noite. Jaló, boa noite. Maria Monteiro, boa noite, companheira, querida amiga e irmã. São Cardoso, boa noite, obrigado. Nelo Mendonça, obrigado. Lourdes Casimiro, ok, obrigado, boa noite. William, Partido Evreux, França. Leonor Sampaio Mel, boa noite. Fátima Araújo, Inhaça Soares, Maria Monteiro, muito bem, muito obrigado. Epifânia de Jaló, boa noite. Abdullah Jaló, boa noite, obrigado. Sãozita, boa noite, obrigado. Disse Jaci, boa noite, obrigado. Bom, a todos, o som está bom, muito obrigado. Carinha Denise, boa noite, obrigado. Cansa Liu. Estamos a ser ouvidos em França, em Espanha, em Casamance, na Guiné-Bissau, muitos irmãos. Bom, já está bastante gente. Vamos começar para não vos roubar muito tempo, só para fazermos meia dúzia de comentários. Boa noite, Guiné-Bissau. Boa noite, Casamance. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas. A toda a gente que considero minha família, muito boa noite. Meus amigos, estamos aqui hoje para vos falar de coisas interessantes que vos dizem respeito. Eu vou começar por uma questão que é do avião. Eu vi há dias, ou hoje, um comentário em que um guineense dizia que punha em dúvida que o DEA soubesse da história do avião, do Airbus A340, 313. Eu quero dizer aqui a toda a gente que o DEA, e não só o DEA, sabe de toda a situação sobre o avião. E garanto-vos com a certeza absoluta de que sabe, porque sou eu que lhes estou a dar as informações todas. E não só o DEA.
A Polícia Judiciária Portuguesa, o Ministério Público, também tem conhecimento de tudo, porque eles estão informados a todo momento de tudo o que se passa na Guiné, porque sou eu que os informo. Por isso, eu não tenho dúvida nenhuma que o DEA sabe da história do avião e se ainda não estão na Guiné-Bissau é porque não podem por qualquer impedimento internacional. Ou então, sei lá se já lá estão, sem saberem quem são. Bom, para que fique claro, isto digo-vos categoricamente. O DEA e a Polícia Portuguesa as autoridades portuguesas estão devidamente bem informadas sobre toda a situação do avião. Estão informadas sobre o movimento do avião, estão informadas sobre a retenção do avião, estão informadas dos dias de espera para o Primeiro-Ministro ter emitido um comunicado, estão devidamente informados do pedido de ajuda à comunidade internacional do Primeiro-Ministro para irem ver o avião. Está tudo devidamente informado. Mais do que isto não sei, nem quero saber, porque se nada acontecer no avião, sou eu que os vou aqui responsabilizar. Para que todos fiquem a saber, o avião está identificado como tendo o registro 9KE do Kuwait Airways, foi comprado em 5 de julho de 1995. O fabricante foi o fabricante Airbus 104. É o Airbus 340-313. Foi registado em 24 de maio de 1995 em nome da Kuwait Airways. O registro é o registro FWWJJ. Foi fabricado em Toulouse. O registro é o 9KE do Kuwait Airbus em 5 de 7, como referido, de 1995. Foi retirado de uso no dia 31 de julho de 2017. Ficou armazenado no Aeroporto Internacional do Kuwait desde 31 de julho de 2017 a 20 de março de 2020. Ou seja, esteve parado num hangar desde 31 de julho de 2017 a 20 de abril de 2020. Significa isto que a partir de 31 de julho de 2017 ele deixou de voar, esteve parado. Voou em 20 de março de 2020, o avião voou do Kuwait para o aeroporto de Banjul. Ou seja, em 20 de março de 2020, o avião foi comprado por alguém e saiu do Kuwait para o aeroporto de Banjul, onde esteve parado no aeroporto internacional de Banjul desde 20 de março de 2020 até 29 de outubro de 2021. Esteve sempre, como vos disse, no aeroporto internacional de Banjul. Em 29 de outubro de 2021, em 29 de outubro de 2021, há cerca de menos de um mês, saiu de Banjul, levantou o voo de Banjul e não há mais registro nenhum a partir desta data. O que significa que este avião que está aí é um avião clandestino. É um avião que não há informação oficial desde o dia 29 de outubro de 2021, deste ano, e não há informação nenhuma sobre o movimento que o avião fez desde que levantou do Aeroporto Internacional de Banjul no dia 29 de outubro de 2021. Por isso, vocês sabem que o avião, antes de chegar
ao aeroporto internacional de Osvaldo Vieira veio da Gâmbia, por conseguinte, veio da Gâmbia, por conseguinte facilmente compreenderão a volta que ele deu para vir para Bissau. Desconhece sim, vou saber, espero que amanhã, o que é que ele fez desde que saiu de Banjul até chegar à Gâmbia e até chegar a Bissau. Por isso, estas informações todas estão na posse do DEA. Ninguém pode negar isto, porque todas estas informações fui eu que lhes mandei. Nós vemos a preocupação, foi com grande satisfação que eu vi a atitude do Nuno Nabiam, do primeiro-ministro. Foi uma atitude corajosa. Não vou referir qualquer minha interferência, mas posso-vos dizer que interferi para que ele tivesse coragem de fazer isso. E ele teve coragem e fez. E também já lhe disse que ou sai desta situação como um herói, ou sai desta situação como um vilão. Se é que realmente ele não leva avante a vistoria ao avião, ele vai sair como um vilão. Não há dúvida nenhuma que o maliano está metido no material que estiver dentro do avião. Está cúmplice. Não só por ter mandado dar autorização para aterrar o avião e estar durante 3 dias, que seria o tempo necessário para abastecimento e descarregar o material que lá está, suponho que ainda lá está, mal seria que não estivesse, porque se não tivesse nada, nada justificaria para os 3 homens que vinham no avião, o comandante, o copiloto e o mecânico, terem fugido da Guiné-Bissau, logo a seguir ao primeiro-ministro ter dado ordem de retenção do avião enquanto não fosse vistoriado. Por isso, o Sissoko está desesperado. O Sissoko atirou a toardas em todo o sentido, que o primeiro-ministro podia ser demitido, e pode, mas não o demite porque tem medo de o demitir, porque o Nuno Nabiam sabe muito da história dele, sabe a negociação que foi feita entre ambos e o Endacár e o Macky Sall. Ele sabe muito da história dele e tem o avião, por isso o Sissoko está dependurado. O Sissoko, e não só, está o Sissoko, está o Botes Candé e muitas outras pessoas estão dependurados pela garganta no avião. O Sissoko está tão desesperado que fez tudo. Ia alterar a Constituição, ele ia dissolver o Parlamento, depois pediu a opinião ao Conselho, aos Conselheiros de Estado, e os Conselheiros de Estado disseram-lhe que era melhor ele consultar os partidos. Ora, obviamente que eles sabem que o PAGC vai estar contra. E mesmo que estivesse a favor, certamente ele não ia dissolver, porque ele é demasiadamente cobarde e sabe que se ele dissolvesse o Parlamento ia ter uma grande derrota a nível nacional. O PAGC ia ganhar com uma esmagadora maioria absoluta. Eles estão num desespero total. Agora, surpreende-me que o Nuno Nabiam, o primeiro-ministro, ainda não tenha tomado a atitude que propôs. Eu não sei, não tenho falado com ele, mas eu suponho que ele deve estar a aguardar alguma situação para poderem entrar dentro do avião. Mas eu lanço daqui um apelo e um desafio. O primeiro-ministro tomou a posição que devia tomar e que eu recomendei logo no início. Apreender o avião até que fosse feita uma vistoria ao que o avião transporta e que seria para descarregar na Guiné-Bissau.
porque se não fosse para descarregar o material que tem dentro da Guiné-Bissau, não faria sentido ter saído da Gâmbia e vir aterrar no aeroporto internacional de Osvaldo Vieira. Teria mais facilmente, teria melhor assistência até do que em Bissau, teria melhor assistência no aeroporto internacional do Senegal. Mas eu surpreendo-me, e a prova de que o Sissoko está envolvido naquilo que está dentro do avião, é que o presidente, ele, como autoproclamado Presidente da República, se não tivesse nada a ver, se não estivesse cúmplice na porcaria que está dentro do avião, era ele que tomaria a posição de mandar comunicar ao Primeiro-Ministro: eu também vou ver o que tem dentro do avião, vamos convidar a comunicação social toda, nacional e internacional, e até os embaixadores, para ver o que é que o avião tem, para que saibamos quem são os criminosos que têm o material, armamento e cocaína dentro do avião. Seria o Presidente da República mais lógico e o Procurador-Geral da República a tomarem esta posição imediata. Mas não, ele tentou amedrontar o Nuno Nabiam dizendo que ele pode ser demitido, pois ele pode o demitir, mas disto já não pode sair. Ele forçou o senhor Fernando Gomes, o Procurador-Geral da República, para não permitir que houvesse a vistoria ao avião. O senhor Fernando Gomes, o Procurador-Geral da República, teve medo de tomar essa atitude, porque obviamente que se ele tomasse essa atitude ia também ser um dos cúmplices do que lá está e que vamos saber, não tenhamos dúvida nenhuma, vamos saber o que lá está no avião e quem são os responsáveis. E ele iria acabar por ser mais uma das pessoas que ia ter mandados de captura internacionais. Por isso, o senhor Procurador Fernando Gomes, perante a imposição que lhe era feita pelo Sissoko e o Boutros-Candé, e perante o medo que ele tinha de ter feito aquilo que o Sissoko queria, que era proibir a Polícia Judiciária de fazer a investigação, ele preferiu demitir-se. Demitiu-se, pediu a demissão por cobardia, por medo. Primeiro, não foi capaz de fazer aquilo que o patrão lhe mandou, e muito bem, mas não o fez por medo da comunidade internacional, porque sabia que se ele fizesse ia acabar por não poder sair da Guiné-Bissau, ou se saísse da Guiné-Bissau era preso, ou os Estados Unidos ia pedir a entrega dele, e cada vez iria ser pior. Então ele pediu a demissão do cargo e o presidente logo, imediatamente, vai buscar quem? O senhor que já tinha sido Procurador-Geral da República e tinha feito toda a porcaria que o Sissoko queria. O Bakary Biaye. Ora bom, isto é sinal que o Presidente da República está realmente envolvido no negócio que está dentro do avião. Eu lanço daqui o desafio ao Primeiro-Ministro que ouça bem as palavras que eu lhe tenho dito e aquilo que lhe vou dizer agora. Ele leve até à medula a questão do avião. A comunidade internacional tem que saber o que está dentro do avião. Doia a quem doer. Doia a quem doer. Porque se o Primeiro-Ministro, fazendo isso, o Primeiro-Ministro sai como um herói. Eu tenho-lhe mandado dizer isso. Ele, se for capaz de levar avante aquilo que assumiu, fazer uma vistoria internacional ao avião, ele pode confiscar o avião, tal qual eu disse logo no início, ele pode confiscar o avião e o avião pode ser vendido em asta pública. Ou então, para que haja transparência no negócio do avião, desde que ele seja apreendido, a favor do Estado, pode ter duas opções. Uma, que é mais transparente, que é fazer um leilão público do avião, rapidamente para ele não se estragar, fazendo manutenção ao avião
e o governo decidir se quer ter o direito de opção pela compra do avião. Porque o dinheiro que reverter a venda do avião é para o Estado. E cabe, assim, ao governo, ao primeiro-ministro, decidir se quer ou não ficar com o avião. Obviamente que há que ter em conta muitas coisas no avião. Se o avião for vendido for asta pública por um valor baixo e vendido por um valor baixo, certamente que fará melhor ao governo apoderar-se do avião. Se for por um valor exorbitante, então é melhor para o governo desfazer-se do avião. Mas o avião faz sempre falta à Guiné-Bissau, porque, sendo confiscado a favor da Guiné-Bissau, pode passar a ter bandeira da Guiné e fazer voos diretos entre Bissau e Europa e Bissau, para que possam ter uns preços de bilhete de avião mais baratos para os guineenses, pelo menos para os guineenses nacionais. Já não digo para os portugueses ou isso que viajem, podem pagar uma viagem normal, mas os guineenses devem ter uma viagem bastante mais barata. Desde que seja de nacionalidade guineense, devem ter uma benesse no custo das viagens. Por isso, o Sr. Bakary Biaye foi substituir o Sr. Fernando Gomes, que já estava tudo preparado. O Sr. Fernando Gomes agora vai para um alto cargo, como compensa, porque o Sissoko tem medo dele. Porque se não lhe der um alto cargo, ele vai estar sujeito a qualquer momento ou a ter que o mandar matar, envenenar, ou estar sujeito a que ele venha para Portugal e diga a verdade toda sobre a situação. Porque não vai faltar gente para lhe pagar bem, para ele contar a verdade toda sobre o Sissoko. Um desses sou eu. Vamos aguardar a todo momento o desfecho do avião, que só pode ter como desfecho a comunidade internacional assistir à vistoria do avião. A Procuradoria-Geral, a Polícia Judiciária, se possível o DEA, estar presente, a Polícia Judiciária Portuguesa também estar presente e os mídias internacionais estarem todos presentes para poderem transmitir em direto aquilo que o avião transporta. E depois disso deixar que o DEA faça a sua investigação para saber quem são os verdadeiros responsáveis, todos os responsáveis sobre o material que transporta o avião. Eu digo sobre todos os responsáveis porque um é já conhecido, que é o Sissoko, porque se não fosse o Sissoko, todos sabem que se eu fosse Presidente da República, mesmo que autoproclamado, e me apresentassem um avião, mesmo que eu tivesse dado a autorização que fosse de um amigo meu, ou de um camarada meu, ou de um presidente meu amigo, se o avião chegasse ao aeroporto e fosse retido por suspeita, eu imediatamente, se fosse, mesmo que autoproclamado presidente, mandava imediatamente vigiar e ver o que é que o avião transporta. Isso não há dúvida nenhuma. O avião está arrestado e mais certezas tem quanto à ilegalidade do que transporta o avião, que é crime, é a tripulação ter fugido. Se a tripulação fugiu, sabe o que tem dentro do avião que dá prisão, pedido de captura, mandado de captura internacional. Mas quer os pilotos, quer o mecânico, estão localizados a todo momento para que logo que o avião seja vistoriado e visto o que é que ele tem, eles vão ser presos pelos Estados Unidos. Queria também dizer-vos que assisti, lamentavelmente, esta semana eu não sei se vou dizer, mas uma rua, uma avenida, ter dado o nome de Avenida João Bernardo Vieira Nino. Isto é repugnante. Um autoproclamado presidente que se autoproclama general, porque ele não é general.
que se autoproclama general e que tem a pouca vergonha e a desfaçatez de fazer isto, Avenida João Bernardo Vieira Nino, é um indivíduo que nem sabe como é que o presidente Nino Vieira era internacionalmente tratado. Ele não trata ninguém, reparem, ele ao Bacari Biai trata por senhor Bacari Biai. Ele ao Fernando Gomes, ao Procurador-Geral da República, que é licenciado, trata por senhor Fernando Gomes. E depois assina Presidente da República, General, não sei o que é, não sei o que mais, que não é general. E tudo isto lhe é permitido. Esta prepotência, toda esta prepotência lhe é permitida. E o Sr. Bacari Biai e o Sr. Fernando Gomes e todos os outros que são tratados pelo nome e não pelo título que tenham, são os responsáveis porque não têm a mínima dignidade para se impor perante o tratamento. Sobre a Avenida João Bernardo Vieira Nino, eu queria dizer o seguinte. Só da Guiné-Bissau é possível terem feito uma placa com o nome errado. Só um autoproclamado presidente inculto, insurreto, senil, mentecapto, sem o mínimo de dignidade e de seriedade, ter-se permitido inaugurar uma placa sem o verdadeiro nome do presidente Nino Vieira. A placa devia dizer Avenida Presidente da República General João Bernardo Vieira, ou seja, João Bernardo, entre comas, Nino Vieira. É assim que ele sempre se admitiu ser tratado, e foi assim que ele se tratou sempre internacionalmente. Mas esse carapau do Sissoko nem isso sabe. Ele invoca, por exemplo, que, bem, eu vou dizer, espero bem que eles mandem retificar a placa, porque a placa faz-se numa hora ou 2 horas. Ele foi inaugurar uma placa da Avenida do Presidente Nino Vieira sem ter, vejam bem, sem ter a dignidade de terem visto que o nome estava errado. É uma vergonha, é uma vergonha. Isto só pode acontecer num país do terceiro mundo. Isto só pode acontecer num país do terceiro mundo. Mas, enfim, um homem que põe a faixa da Guiné-Bissau ao contrário, também é possível fazer uma calinada destas. Por isso eu lanço daqui o apelo. Alterem a placa. Ponham lá, por favor, a verdade. Avenida Presidente da República General João Bernardo, entre comas, Nino, e depois Vieira. É assim que ele era tratado. E é assim que ele é conhecido internacionalmente. E é assim que toda a gente o trata. E é este tratamento com que ele deve ser tratado com dignidade. Depois, o Sissoko vem dizer que tem muita estima pelo presidente Nino Vieira. É mentira. É mentira. É mentira porque ele está envolvido no crime do presidente Nino Vieira. Ele está envolvido porque ele fazia parte da equipe do Gaddafi que queria implementar o fundamentalismo islâmico na Guiné-Bissau. E queria implementar o fundamentalismo islâmico na Guiné-Bissau que a Gaddafi, em tempos, tinha convidado o presidente Nino Vieira para permitir a implementação do fundamentalismo islâmico na Guiné-Bissau e ter-lhe proposto que ele aderisse à religião muçulmana, e o presidente Nino Vieira recusou, disse não, eu nasci católico, vivo católico e vou morrer católico. E para que não venham dizer que isto é mentira, há uma pessoa aí na Guiné-Bissau que sabe que aquilo que eu estou a dizer, porque eu assisti a isso. Essa pessoa que sabe chama-se Conduto de Pina. Essa pessoa que conhece essa história chama-se Conduto de Pina. O presidente Nino Vieira recusou o que ele quisesse pedir. O Gaddafi, quando lhe fez essa proposta, disse-lhe: Senhor Presidente, peça o que quer. Peça o que quer porque eu dou-lhe.
Só quero é que o senhor adira à religião muçulmana e que deixe implementar o fundamentalismo islâmico na Guiné-Bissau. E o presidente Nino Vieira, perante essa proposta, disse: não, eu isso não faço. Eu nasci católico, vivo católico e vou morrer católico. O meu país é um país livre e as pessoas têm todo o direito de escolher a religião que querem. Eu não me intrometo nas questões políticas de cada um, nem na religião. O meu país é um país laico. Mas esse senhor, o Sissoko, vem dizer que eu sou amigo do Nino, eu defendi o Nino. É mentira, é mentira. Esse homem era um traidor do presidente Nino Vieira. E reparem que ele dá uma no cravo, outra na ferradura. Quando diz, por exemplo, bem do Nino, depois diz: eu até me dou bem, até tenho pessoas a mim ligadas, como o Carlos Gomes Júnior, que foi o homem que mandou assassinar o presidente Nino Vieira. O Jomave, que roubou milhões, 12 milhões do fundo do governo. Ele depois diz, por um lado, que era uma pessoa que gostaria de imitar o presidente Nino Vieira, só que ele é um excedido em tudo o que faz, é um maluco. Eu sempre vos disse, desde o início, que ele era um maluco. Ainda estávamos na campanha eleitoral, eu já dizia que ele era um maluco, um megalómano. Mas a verdade é esta, é que ele diz, por um lado, quer cativar os papéis que é como sendo amigo do presidente Nino Vieira e cativar as pessoas que são pró-presidente Nino Vieira, a favor dele, mas depois diz que as pessoas que Jomave, Carlos Gomes Júnior, estraga tudo, meus amigos e minhas amigas, estraga tudo. Ao dizer a intimidade dele e o suporte dele, Carlos Gomes Júnior foi o homem que toda a gente sabe na Guiné-Bissau, que foi o homem que mandou assassinar o presidente Nino Vieira, que foi o homem que roubou 12 milhões de dólares do fundo de Angola. É esta quadrilha com a qual ele assume que tem ligação. Só não diz agora que é amigo do Brahma Camará, o homem que esteve preso em Portugal por o tráfico de heroína. Agora não diz, porque agora zangam-se as comadres e dizem-se as verdades. Agora é o Brahma Camará que diz que ele quer prepotente, que tem que haver democracia, mas foi o Brahma Camará que o levou a este ponto. Foi o Brahma Camará, foi o Jomab, foi o Carlos Gomes Júnior e foi o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Por isso, o senhor Sissoko devia ter vergonha de pôr o nome do presidente Nino Vieira na sua própria boca, porque a boca dele só deita para fora veneno. A boca de Sissoko só deita veneno. Analfabetismo, narcotrafiquismo. Esse homem é um bandalho, não presta. Ele está prestes do fim. São Cardoso, eu tenho a certeza, eu não tenho fé, tenho a certeza absoluta de que se o avião for vistoriado pela comunidade internacional, vai haver emissão de captura para o Sissoko, para Botes Candé, para toda essa quadrilha que tem roubado a Guiné-Bissau. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Por isso, cabe ao Presidente, ao Primeiro-Ministro, fazer aquilo que já assumiu que vai fazer. O DEA só está a aguardar a autorização para poder intervir. Porque, tal como foi dito, a Guiné-Bissau é um país independente e eles, sem serem chamados ou lhes serem permitida a pedida de ajuda, não podem interferir. Mas eles sabem quem está envolvido nisso. Mais dia, menos dia, eu já venho a dizer há muitos meses atrás que vinham mais mandados de captura internacionais para muita gente, alguma dela que está no governo e até juízes e ministros e companhia limitada. O Sissoko passou a vida até hoje a dar contra-informação às embaixadas dos Estados Unidos. Ou seja, os crimes que ele comete, ele
dá a informação, manda dar a informação como sejam outros que os cometem. Reparem, ele tem dado informações aos Estados Unidos contra o Nuno Nabian, que é primeiro-ministro, com a intenção de o ver com mandados de captura emitidos, mas os Estados Unidos não comem de graça, não comem facilmente. Não comem o que lhe dão. Os Estados Unidos querem ter a certeza da veracidade das situações. E sabem perfeitamente que ele, o que diz, é contra-informação. Porque ele, aquilo que lhe diz dos outros, ele próprio é que está envolvido nesses crimes. Por conseguinte, vamos esperar a todo momento que... Vamos aguardar pacientemente que vejamos, seja mostrado à comunidade internacional o que tem dentro do avião. O Sissoko está desesperado. Eu já disse na última intervenção que fiz que o Sissoko está ao pé do abismo. Basta soprar-lhe e ele caiu do abismo abaixo. Ele, o Deia, sabe toda a história da vida dele. E eu posso dizer que sabe porque assumo que sou eu que tenho dado toda essa informação. Quer de quando ele estava ligado ao Gaddafi, quer agora em Bissau, quer de toda a gente que está envolvida no narcotráfico. A Suzy Barbosa, o Brahma Camará, toda essa gente é do conhecimento profundo, quer da Polícia Judiciária Portuguesa, quer do DEA. Mais, até das contas bancárias eu já dei informação do Brahma Camará. Eu tenho pedido que sejam feitas investigações às compras de imóveis que têm sido feitas em Portugal, quer em nome do Brahma Camará, quer em nome do Sissoko, das mulheres do Sissoko, das amantes do Sissoko, de toda a gente. Continuo a aguardar que isso seja feito. Continuo a aguardar que a Procuradoria-Geral da República em Portugal faça isso. Nós, meus caros amigos, temos que conseguir uma nova Guiné. Eu sei que o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas já se quis demitir algumas vezes, mas o Sissoko tem medo da demissão dele. Porque o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, o Biag Nantan, é um homem sem preparação militar para o cargo que está a desempenhar. Mas há gente séria, gente impoluta, gente capaz, gente com formação militar, quer formação superior, quer com formação de general, que está devidamente preparada para assumir o cargo de chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. É um homem, é major-general, é um homem que nunca vendeu a sua dignidade e que, por isso, tem sido perseguido. Nós queremos uma nova Guiné com gente nova, com gente capaz, com gente séria, com gente preparada. Nós queremos umas Forças Armadas com oficiais, generais e oficiais superiores que tenham feito o curso em países desenvolvidos e que exerçam a sua hierarquia com seriedade e cumprindo a Constituição da República da Guiné-Bissau. Catarina Denis, a política, eu vou-te explicar, a política é uma coisa que nós não podemos amaldiçoar ninguém, não podemos amaldiçoar certas pessoas. Nós temos que admitir que na política só o burro não muda de ideias porque é burro. Só o burro não muda porque é burro. Toda a gente muda. Nós, neste momento, o que queremos é que o Primeiro-Ministro cumpra com a sua obrigação, independentemente de uns gostarem e outros não gostarem. Eu também tenho pessoas que vêm para aqui insultar-me, humilhar-me, tentarem-me insultar, tentarem-me humilhar, chamam a minha mãe aqui à baila, que a minha mãe já morreu há tantos anos.
mas a política é assim. Nós não podemos atirar fogo contra aqueles que têm a obrigação de resolver as situações. Dirimir-se do pecado, nós também é assim. Nós, católicos, não sei a nível de muçulmanos, mas com certeza será a mesma coisa, quando cometemos um pecado, confessamos o pecado e, em princípio, somos perdoados. Por isso, vamos aguardar agora, neste momento, aquilo que nós queremos é que o Nuno Nabiam, como primeiro-ministro, cumpra aquilo que deve ao povo guineense. Permitir a entrada no avião para vermos, sabermos, quer os guineenses, quer a comunidade internacional, saber o que está dentro do avião. É isso que nós queremos. E eu não me vou alongar muito mais. Só vos vou dizer que lamento que realmente o Sr. Sissoko tenha encontrado o problema do Sr. Fernando Gomes, que se demitiu. Então, eles já estão todos cheios de medo. O avião pode ser o toque final para uma nova Guiné. É isso que nós queremos. É isso que nós defendemos. É isso que nós temos que exigir. Garanto-vos que, quando for visto o que está dentro do avião, o Sissoko vai para a cadeia. Tem mandados de captura internacional, votos, candeia. Toda essa canalhada vai desaparecer. E eles vão desaparecer a tempo, mas assim desaparecem logo que seja visto o material que tem dentro do avião. Vamos esforçar-nos para continuarmos a lutar para que seja visto o que tem dentro do avião, que é isso que nós queremos saber, para sabermos a quem devemos apontar o dedo. Mas pensem bem nisto. Se o avião não tivesse nada que pudesse responsabilizar o Sissoko já tinha mandado arrombar o avião para ir ver o que é que lá tem. Se o avião tivesse alguma coisa que responsabilizasse o Nuno Nabiam ou o Brahma Camará, o Sissoko já tinha mandado arrombar o avião para saber o que é que lá está. Ele não faz porque sabe que o primeiro responsável por isso é ele. O segundo, o homem da Gâmbia. O terceiro, o homem do Senegal. E o quarto, o presidente do país que ele diz de quem é o avião. Mas que eu amanhã ou depois de amanhã já vou saber em nome de quem está registado o avião atualmente. Espero bem que não esteja registado em nome do padrinho dele, que vive no Mali. Mas vamos ver. Eu não gosto de fazer presunções. Vamos aguardar para sabermos realmente quem é o proprietário do avião, porque esse também tem que ir para a cadeia. Bom, nós estamos a chegar ao limite final da nossa luta, que é o princípio de uma nova Guiné. E não queremos favores nenhuns. A Guiné-Bissau não pode querer favores. A Guiné-Bissau o que tem que querer é democracia. Para haver democracia tem que haver eleições justas, eleições controladas pela comunidade internacional, eleições controladas por uma Comissão Nacional de Eleições séria. Nós temos que alterar tudo na Guiné-Bissau. Digo-vos que, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, temos um homem extremamente sério na Guiné-Bissau que tem sido perseguido por esta escumalha e quadrilha de narcotraficantes. Não vou falar mais. Eu, quando começar uma nova Guiné, eu gostava de poder ajudar na criação de novos projetos. Projetos que o presidente Nino Vieira tinha e que eu elaborei, que eu estudei, para serem desenvolvidos na Guiné-Bissau. E para terminar, só queria dizer o seguinte. Eu tenho visto muitas vezes, muitas respostas, em que dizem que
o Sissoko e o presidente Nino Vieira nunca fez nada. Nunca fez nada. Deixa-me ver aqui, estava a ver aqui uma coisa, já não consigo ver. Pronto. É? Não. Deixa-me ver que aqui uma coisa que eu gostava de ver. Alguém que me chamou um homem da terceira idade, não sei se foi por bem ou por mal, mas, bom, eu depois responderei. O que eu vos quero dizer é o seguinte. Eu quero vos esclarecer do seguinte. O presidente Nino Vieira, contrariamente ao Sissoko, foi um homem que respeitou sempre o governo. Quem governa o país é o governo, não é o Presidente da República. Quando o Presidente Nino Vieira assumiu a presidência, esta última vez, era o Carlos Gomes o primeiro-ministro. Se ele fosse como o Sissoko, teria demitido o Carlos Gomes Júnior. Mas não. Ele manteve-o como primeiro-ministro. Porque era assim, era ao PSGC que competia nomear o primeiro-ministro. Ele manteve o primeiro-ministro. Uma das vezes eu estava em casa dele e estávamos pelo que se roubava no governo, pelo que o Carlos Gomes estava a roubar no governo, porque roubava gasóleo, faturava gasóleo que não entrava na AEGB, tudo isso. Eu disse-lhe, Sr. Presidente, devia presidir um Conselho de Ministros. Lembro-me perfeitamente, à noite, em casa, jantava lá todos os dias, e a mulher ia a passar e disse, não, ele não pode ir a presidir um Conselho de Ministros. E eu disse, pode. E ele disse, posso sim, senhor. Cala-te e vai-te embora. Não te metas na nossa conversa. E depois disse-me, eu não vou presidir ao Conselho de Ministros para que não digam que eu estou a confrontar o primeiro-ministro. A minha vontade era ir presidir ao Conselho de Ministros, mas não vou para não ser acusado de estar a perseguir o primeiro-ministro. Por isso, tudo quanto se fez de mal na Guiné-Bissau, de governação má, foi por única e responsabilidade do primeiro-ministro e dos governos que governaram a Guiné-Bissau. O Presidente da República nunca governou a Guiné-Bissau. Nunca se intrometeu na vida governativa dos ministérios. O Presidente da República, Nino Vieira, sempre cumpriu escrupulosamente o cargo, as suas obrigações e os seus direitos. E quando tinha que exonerar, quando teve que exonerar um governo, demitir um governo, lembram-se perfeitamente que ele recorria sempre a um homem que era, quanto a mim, com todo o respeito, o homem mais impoluto da Guiné-Bissau. Pode haver homens igual a ele, impolutos. Homens sérios. Homens sábios. O engenheiro Carlos Correia. Era sempre a ele a quem ele recorria quando havia um governo de gestão. Lembram-se quando ele teve que demitir o Manuel Saturnino, a Guiné-Bissau estava a ficar um caos. O Manuel Saturnino e os ministros foram demitidos e eles levaram todos os carros para casa, roubaram todos os carros. O Carlos Gomes Júnior, Sr. Carlos Gomes Júnior, foi para primeiro-ministro e governou durante o tempo de transição. Isto, para que fique bem claro, não é para justificar seja aquilo que for, é para vos explicar que o presidente Nino Vieira nunca governou a Guiné-Bissau. Havia sim um acordo com o presidente Kumbeyalá de que nas próximas eleições, ou seja, no fim do mandato do presidente Nino Vieira, o presidente Nino Vieira, fui eu que fiz esse acordo, iria apoiar o presidente Kumbeyalá. E o presidente Nino Vieira se ia propor a governar, a fazer um governo para fazer uma nova Guiné.
É isso que vocês ficam a saber hoje. Vamos esperar pela decisão final que cabe a responsabilidade ao Primeiro-Ministro. Mandar fazer a vistoria àquilo que o avião Airbus que está parado no aeroporto internacional de Osvaldo Vieira, o que é que o avião tem lá dentro. Mas ele daqui volta a repetir que seja convidada a comunidade internacional a estar presente, que seja convidado o DEA para estar presente, que seja convidado, se possível, a Polícia Judiciária que está presente, porque a Embaixada de Portugal sabe, mas muitas das vezes encobre a verdade ao governo português, porque a Embaixada da Guiné-Bissau sempre foi uma corja de gente que dava as informações que o governo aqui gostava de ter, que era sempre contra o presidente Nino Vieira. Mesmo falsas. Uma das vezes fui eu ao embaixador perguntar-lhe: é verdade que o senhor transmitiu para o governo português isto? E ele disse: é, porque a informação que eu tenho é falso. Venha cá, venha ver se é verdade. E o embaixador disse: não precisa. Então você vai desmentir para Lisboa. E desmentiu. Não vou dizer o quê, mas foi logo a seguir à tomada de posse do presidente Nino Vieira. Um dia eu conto. E se alguma dúvida há de envolvimento do presidente Nino Vieira nessas tentativas de golpes que houve, meus amigos, eu tenho documentos que provam aquilo que vos digo. Nunca o presidente Nino Vieira esteve envolvido em tentativas de golpes. O presidente Nino Vieira foi vítima de inúmeros golpes que muitos oficiais fizeram nas costas dele aos balantas, por perseguirem os balantas. E eu lanço daqui um apelo também que já disse, já escrevi. Balantas, juntem-se, aliem-se uns aos outros. Não deixem cair a Guiné-Bissau no caos. Porque vocês serão responsáveis no futuro. Juntem-se, balantas. Juntem-se. Porque todos os problemas que o presidente Nino Vieira teve foram única e exclusivamente postos pelos balantas. Pelos oficiais balantas, pelos militares balantas. E eu digo isto porque cheguei a ter que interferir para que o presidente Nino Vieira viesse a pedido do general Tagme, com urgência, porque o general Tagme não aguentava uma tentativa de rebelião nos quartéis dos balantas. E foi preciso que o presidente Nino Vieira viesse, eu chamei-o, ele veio, esclareceu as situações e ficou tudo com calma. Por isso, eu digo aqui, balantas e papel, rejuntem-se todos, juntem-se balantas e papel, e vamos levar a Guiné-Bissau para uma nova Guiné. Obrigado a todos. Boa noite. Fiquem com Deus ou com Alá, conforme a vossa religião, e vocês todos ficam aqui no meu coração. Vamos continuar atentos ao que se passa em Casamance, porque os casamancenses são nossos irmãos, apoiam-nos e nós temos que apoiar os casamancenses. Ainda há poucos dias foi preso um casamancense que saía de casa para andar a pé, foi preso um homem que é da oposição, que é de origem portuguesa. O Macky Sall também está de cabeça perdida. O Macky Sall está perdido, porque sempre que ele faz uma coisa destas, vai dar força à oposição. E não tenho dúvida nenhuma que o próximo presidente do Senegal vai ser o Sonko. Vai ter o nosso apoio. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus ou com a vossa religião e vocês ficam todos aqui no meu coração. Boa noite. Espero ter-vos ajudado a pensar e ter-vos ajudado a serem mais esclarecidos sobre aquilo que muitas vezes ponho em dúvidas. Obrigado, boa noite e fiquem com a certeza. Aquilo que eu digo, tenho a certeza daquilo que digo. Eu não digo as coisas porque me dizem, eu digo as coisas porque vejo, porque tenho a certeza daquilo que digo e eu tenho fundamento para dizer garantidamente.
Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite. Eu estou convosco, de alma e coração. Até uma nova Guiné.